O poder legislativo custa caro? Um estudo da organização Transparência Brasil diz que sim. A comparação com outros países indica o quanto o parlamento brasileiro onera o cidadão. Os especialistas questionam: a democracia tem preço? O estudo da ONG Transparência Brasil analisa o gasto que cada legislador representa para o seu país. No caso brasileiro, os 513 deputados e 81 senadores geram um custo anual de 10 milhões e 200 mil reais. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, que gastam 15 milhões e 300 mil reais por parlamentar. A Espanha tem um legislativo mais barato, 850 mil reais por congressista. Os dados são de 2007. É caro, realmente, a manutenção do legislativo brasileiro, assim como a manutenção dos legislativos dos municípios e nos estados também, eu acho que é um pouco além da conta. Segundo o estudo, o orçamento do Senado joga a média brasileira para o alto. O mandato de cada senador custa 33 milhões e 100 mil reais por ano. Um deputado significa um gasto de 6 milhões e 600 mil. Eu acho que tem muitos privilégios de deputados e de senadores que poderiam ser reduzidos e nós poderíamos, com um custo menor, manter o legislativo. Mais especialistas questionam a metodologia da Transparência Brasil. Olha, em primeiro lugar, é questionável esse critério de quanto custa um parlamentar. O Brasil tem características completamente diferentes da maioria dos países. Um país de dimensões continentais, com 27 unidades da federação, num processo ainda de desenvolvimento, né? E que um parlamentar tem que se deslocar, tem uma série de necessidades, precisa de ter uma estrutura adequada para poder trabalhar. Então essa mensuração de quanto custa é questionável. Eu digo sempre que a democracia não tem preço, mas o custo do Congresso Nacional é realmente um custo de aproximadamente 10% do orçamento da União. Então o Congresso Nacional esse ano vai ter um custo de aproximadamente 9 bilhões de reais, quando nós estamos falando de orçamento de aproximadamente 900, 800 e tantos bilhões de reais. Na proporção do orçamento da União, eu diria que é pouco. O gasto do Executivo, né, é muito maior do que o gasto do Legislativo, mas os poderes têm tamanhos diferentes. Agora, quanto à qualidade do gasto, à eficácia do gasto, evidentemente que nós teríamos que fazer uma série de análises para ver se é mais eficaz ou menos eficaz o Congresso Nacional do que os outros poderes. O Poder Executivo responde por 76,6% de todos os gastos com o pessoal. Depois vem o Judiciário, com 14,2%. O Legislativo aparece em terceiro, com 3,6% dos gastos com o pessoal. Em seguida, vem os servidores do Distrito Federal e do Ministério Público da União. Eu acho que não há custo algum que justifique a inexistência de parlamento funcionando. Eu acho que nada é caro quando se trata de garantir a democracia. O problema não é esse. Aliás, esse é um tipo de sofisma, é um tipo de argumento absolutamente falacioso, que, claro, não invalida excessos, não invalida erros e equívocos cometidos pelos legislativos, no Brasil e no mundo afora. Mas dizer que o legislativo é caro e que, portanto, ele custa muito aos ombros da sociedade é uma falácia, que, no fundo, encobre uma visão autoritária, uma concepção ditatorial da própria política. Os parlamentares também criticam os cálculos sobre o custo do Congresso. O parlamento brasileiro não é um dos parlamentos mais caros do mundo. Nós já fizemos esta análise em outras oportunidades e constatamos que há diferenças. O parlamento brasileiro é um exemplo para outros países do mundo, inclusive, no que diz respeito à valorização da democracia, à participação da própria sociedade. O senador, o deputado, não recebe uma exorbitância para as incumbências que ele tem. Principalmente se ele for um senador, um deputado que se dedique de fato ao trabalho de legislar, de fiscalizar, de defender os interesses dos seus estados, de defender o interesse da população brasileira, da nação como um todo. Quando os brasileiros são questionados sobre a credibilidade das instituições, o Legislativo aparece sempre nas últimas colocações. O parlamento perde apenas para os partidos políticos no ranking das menos confiáveis. Mas por que a imagem do Congresso é tão desgastada? O Congresso Nacional não tem uma imagem muito boa perante a população, principalmente por conta da credibilidade dos políticos, que está em baixa no Brasil, por conta dos escândalos de corrupção. Eles mesmos fazem as leis e eles mesmos evitam de
de serem punidos por elas. O Poder Legislativo vem sofrendo um desgaste de maneira generalizada ao longo dos últimos 100 anos, pelo menos. Isso a gente percebe na sociedade brasileira e percebe também em outras sociedades. Então, o legislativo brasileiro não é mais desgastado do que o legislativo na França, nos Estados Unidos ou em qualquer outro tipo de país que use essa forma de governo. Há problemas, há às vezes comportamentos de parlamentares que são inadequados, mas isto há em qualquer categoria. Qualquer categoria sofre, né, com aqueles que não têm a devida responsabilidade com a sua atividade, com o seu papel, né, e, portanto, não é diferente também no parlamento brasileiro. E a imprensa, como quarto poder, até mesmo para se alimentar e se robustecer, dá vazão à divulgação desses elementos, desses escândalos. E esse é precisamente o papel que a imprensa deveria ter e tem de fato, né? Porém, isso ofusca as outras atividades do parlamento e as coloca em lugar secundário. As crises vão parar lá. Nem todas as crises são originadas lá dentro. Muito pelo contrário, a maioria delas é o Congresso quem lida com elas. É problema de economia, problema de... As CPIs. Quantas CPIs nós vimos aí? E quantas nasceram originalmente no Congresso? Pouquíssimas. A gente vê no jornal, chega ao Congresso o problema tal. Como se aquilo que fosse um mal. Não, o Congresso é o remédio, em muitos casos. Eu acho que tem que haver educação política e combinar essas duas coisas, porque as instituições são imprescindíveis e devem continuar existindo. O que deve se trabalhar é para que os seus titulares sejam aqueles os mais éticos, os mais capazes, os mais próximos da população. A gente ainda vai precisar de um tempo um pouco maior para que a sociedade também se acostume a buscar informações no parlamento e se acostume a participar de maneira mais ativa. O perigo é exatamente esse, né? É ver tantas e tantas críticas sendo feitas ao Poder Legislativo e não imaginando como seria sem o Poder Legislativo. Então eu diria, se ruim é com o Poder Legislativo, muito pior seria sem ele. Nós que vivemos na fase da ditadura militar, sabemos bem o que é o país sem o Legislativo atuando. Então a democracia tem um preço, o Congresso tem um custo e esse custo podia ser reduzido como podem ser reduzidos os custos também dos outros poderes. Talvez o Congresso Nacional sofra o fato de ser, sem dúvida nenhuma, o poder mais transparente. A Constituição prevê a harmonia entre os três poderes, mas o Legislativo perde espaço para decisões do Judiciário e para o Executivo, que domina a pauta de votações com maior número de iniciativas e graças também a uma arma bastante usada e questionada, a medida provisória. Aqui, se nós decidirmos mudar, nós estamos mudando de acordo com o rito constitucional. Hoje eu vejo a oposição cobrando do governo explicação, que eu acho que tem até que ser cobrado, por agrupar temas, por trazer na mesma medida temas que a oposição coloca não correlatos. Nós não estamos partidarizando esse tema, nós queremos resgatarmos prerrogativas do Congresso Nacional e darmos um novo curso à relação entre Executivo e Legislativo. O número chama a atenção. 535 medidas provisórias foram enviadas ao Congresso desde setembro de 2001. Na média, são mais de 4 MPs editadas por mês, um volume que sobrecarrega a pauta do Legislativo. Todos os presidentes da República, de 88 para cá, usaram e abusaram desse instrumento. Eles não conseguem perder o vício que o cachimbo deixou, ou seja, todos querem continuar legislando por medida provisória quando estão no poder, diferentemente de quando estão na oposição. A medida provisória é um ato do presidente da República que tem força de lei.
Pela Constituição, uma MP só pode ser editada em caso de urgência e relevância. Se Câmara e Senado não votarem a matéria em 45 dias, a pauta fica trancada. Hoje, não interessa o regime, se é presidencialista ou parlamentarista. Aquele que exerce a presidência da República, ele precisa de um instrumento como a medida provisória. No entanto, o presidente, não interessa o seu partido, não interessa o sexo do presidente, ele se vale muito da medida provisória, quando a Constituição lhe oferta outros instrumentos para que ele possa criar leis. A MP hoje serve para tudo. Talvez a gente possa observar que a pauta do Legislativo hoje esteja majoritariamente influenciada pelo Executivo, isso é muito claro. Na política não existe vazio, não há vácuo de espaço e de poder dentro da política. Se está acontecendo isso, e realmente existe, é porque o Poder Legislativo de alguma forma permitiu que isso acontecesse. Mas não acredito e não sou da opinião e da posição de que as medidas provisórias representam um problema para o parlamento. Elas são legítimas, é um mecanismo que o Executivo tem de fazer valer a sua vontade e os seus projetos. O que nós precisamos é no parlamento dar a resposta mais rápida e mais efetiva à votação destas medidas provisórias. O Senado discute uma proposta que muda a análise das medidas provisórias. O objetivo é dar mais tempo para que os senadores possam discutir as MPs. A mudança divide parlamentares e especialistas. Especialmente nos últimos anos, o número de medidas provisórias editadas tem caído assustadoramente. Ora, o Congresso deliberar 3 MPs por mês é muito razoável, quer dizer, não teria nenhum sentido a MP ficar bloqueando a pauta. O Congresso age de uma forma omissa, o Executivo manda no Congresso através das medidas provisórias. Se dependermos do Poder Executivo, nós vamos continuar subjugados. Então tem que haver um levante moral para que o Congresso tenha condição de discutir esses temas e regulamentar melhor a medida provisória. No ano passado, nós votamos quase 300 proposições na Câmara. Destas 300 proposições, apenas 22 foram medidas provisórias. Óbvio que as medidas provisórias têm um rito diferente. Elas trancam a pauta de algumas matérias e muitas vezes estimulam um debate político mais acalorado entre oposição e situação. Avançou bastante entre as lideranças da Câmara a encontrarmos uma solução para esse problema das MPs chegarem com o prazo vencido. Até mesmo porque eu já disse que, se nós não chegarmos a uma conclusão, eu não lerei nenhum MP que chegar ao Senado 10 dias antes do seu prazo de vencimento. Nós não podemos estabelecer prazo para acordos que dizem respeito a uma matéria que gera tanta controvérsia, mas o meu desejo é que ela seja feita com a maior rapidez possível, sob pena do Senado ter que tomar uma atitude. As medidas provisórias do Poder Executivo são apenas um lado do problema. O Poder Legislativo também precisa lidar com as sentenças judiciais que mudam as leis aprovadas pelo Congresso. Foi o caso do Ficha Limpa. Deputados e senadores aprovaram o projeto de iniciativa popular, mas o Supremo Tribunal Federal alterou a validade da norma. Não atingiu apenas o Legislativo, atingiu a sociedade brasileira. Pois havia um raro momento de sintonia entre a sociedade brasileira e o Legislativo em torno do Ficha Limpa. E a decisão do Supremo frustrou essa sintonia. Outras decisões do Judiciário tiveram força de lei. Em maio, o STF julgou que casais homossexuais têm os mesmos direitos dos heterossexuais. Em 2008, o Supremo liberou as pesquisas com células-tronco e limitou o uso de algemas nas operações policiais. E em 2007, o Tribunal Superior Eleitoral definiu regras para a troca de partidos políticos. Há casos em que o Supremo verdadeiramente legisla. Nesses casos, eu isento o Supremo Tribunal Federal, porque o que há é o fato, célula-tronco, por exemplo, do Congresso nunca ter se debruçado seriamente sobre esses temas, né? E aí, como a população não pode ficar indefinidamente à espera de uma solução, né, o Supremo tem que tomar uma posição. Então o Congresso deveria se atirar mais nessas questões, resolver os problemas que tem aqui dentro. Como há um lusco-fusco, há uma gama de nebulosidade muito grande na definição precisa das competências
e das atribuições dos poderes, né, haja sim uma maior projeção do STF para um campo que nós poderíamos definir como um campo próprio da atividade do Legislativo e não do Judiciário. A Constituição proclama em texto expresso a independência entre os poderes e, na mesma norma, prescreve também a convivência harmônica entre eles. Independência, canso-me de dizer, não é submissão, mas tampouco pode significar confronto sistemático. Diálogo e entendimento são fundamentais para a concretização da segunda dessas dimensões republicanas. Isto é bom para a democracia? Nós temos aí um mecanismo de poderes, né, de controle de um poder por outro. O Judiciário só faz isso porque o Legislativo é omisso. O Congresso, através da Câmara e do Senado, infelizmente, ele não vem criando leis que nós precisamos. Veja daqui a pouco o desafio de integrar e modernizar os legislativos estaduais e municipais. Você vai ver também fatos e imagens que entraram para a história do Legislativo em instantes.